Por que que algumas pessoas, logo que encontram o perdão, voltam à pátria espiritual? Parece óbvia a minha pergunta, mas tenho visto muitas histórias bem próximas a mim relacionadas a essa pergunta que ela colocou. Frequentemente, quando a gente fala sobre a existência, nós sempre colocamos conquistas materiais como sendo os grandes objetivos da existência. Ah, fulano vai ser médico e quando ele for médico vai fazer isso. Ah, fulano vai renascer, vai ser juiz, vai fazer... Então a gente sempre coloca uma atividade social, profissional, como sendo o grande objetivo da existência. E muitas vezes é. Muitas vezes é. Mas isso não significa dizer que todas as vezes as tarefas de cunho social / profissional serão as maiores conquistas que o espírito fará durante a existência. Nós iremos encontrar um número razoável de situações em que as vitórias no campo moral serão as mais saudadas pelo mundo espiritual, por representarem os avanços mais extraordinários que o espírito executou durante a existência física. E nesse recorte, o perdão é uma das coisas mais impressionantes que a gente pode oferecer durante a existência física. Nós temos muitos casos, né, de famílias que, quando eram mais novas, os filhos eram mais jovens, houve um esgarçamento nessa relação com os filhos. Vou dar um exemplo. A filha engravidou muito jovem e o pai a expulsou de casa. Eu vou expulsar ela de casa. E ela fica fora de casa. Ela vai ter que criar essa criança em que condição? De que jeito? Então, você ser abandonado pela própria família, isso pode gerar na pessoa uma revolta, uma mágoa, um ressentimento. E do lado do pai, coisa semelhante. Então, ele vai viver aquela vida. Eu conheço tantas histórias que depois de adulto, a filha bate na porta com o neto. Aí, se sua filha está aí fora, quer falar com o senhor. Filha? Que filha? Fulana, não tenho filha com esse nome. Mande embora essa mulher daí. O cara realmente apagou da vida dele a filha, tirou. Imagina o quanto deve doer nessa moça, já 10 anos, 15 anos passado, a vida já rodou, já aconteceu tanta coisa, e ela vem de novo na casa do pai, bate atrás de um perdão, de uma reconciliação, e ele simplesmente manda ela embora. Só que a velhice tem grandes vantagens. A velhice traz para a gente uma percepção de que a vida está chegando no fim. E a perspectiva de você começar a enxergar que tem mais para trás do que para frente, ou seja, começou o período da despedida, você já começa a fazer uma avaliação. Deixa eu ver como é que está vamos fazer um balanço aqui de como é que estão as coisas, porque eu acho que está meio complicado para o meu lado. Então, existe uma certa aflição em muitas pessoas quando percebem que a vida está chegando no final e a gente vai revendo, valeu a pena? Valeu a pena tudo? Valeu a pena o que eu fiz? Valeu a pena? Fez sentido? A gente vai vendo, pô, eu corri atrás de tanto dinheiro, no final nem precisava. Valeu a pena? Então, muitos daqueles que alcançam a idade adiantada, a terceira idade, revêem seus pontos de vista. E aí, quando chega na hora do leito de morte, essa mesma filha tem a notícia de que o pai está morrendo. E os irmãos vão atrás dela. Vem falar com o papai. Não. Ele me expulsou de casa. E quando meu filho tinha 10 anos, eu fui lá e ele me expulsou de novo. Eu não vou... Vem, faz um esforço. Vem. É bom para você. É terapêutico para você e é terapêutico para ele. Vem, vem. E aí eles têm esse encontro no final da existência, já no leito de morte, já às vezes com pouca facilidade para falar, e as reconciliações acontecem. Mãos que são superpostas a outras mãos que já não podem falar,
pega a mão das pessoas. Filhos que brigaram, o pai no leito de morte pega a mão dos filhos e junta, pedindo uma reconciliação. Não pode falar, mas pede. E isso é muito significativo. Pessoas que estão doentes e parece que ficam aguardando o parente chegar. Fulano está doente, mas ele ainda não morreu. Parece que ele estava esperando o filho que vinha de longe. Fica se segurando, se segurando, se segurando, se segurando. Quando ele encontra o filho, que ele fala, que pede, entrega perdão, que há uma reconciliação, a alma tem aquela sensação de cumprir. Ela relaxa do ponto de vista emocional. É um fenômeno como se um alento de vida nos chamasse. Senhor, me dá um pouco mais para eu poder falar com ele. Depois que fala, começa a relaxar. Eu e a Sâmia conhecemos um caso de uma mulher que se reconciliou com o filho 14 dias antes da desencarnação dela. Eles eram brigados e quando faltava 14 dias eles se reconciliaram. E foi um momento lindo, eles se reconciliando e vivendo juntos esses últimos dias. A mãe desencarnou e, digamos assim, a ferida cicatrizou a partir desse momento. E a gente observa no filho mudanças muito significativas na conduta dele, porque é como se ele tivesse pacificado dentro dele questões que estavam em aberto. Então, esse fenômeno ele é comum, por quê? Porque existe essa necessidade. E aí entra um fator externo, chamado espiritualidade, que vem trazendo as... Quer comentar isso, Samir? Pode comentar. Está fechado. Existe uma fala de Jesus que ele coloca: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, isso não é só uma frase, isso está no inconsciente de todos nós. A necessidade que nós temos, que às vezes a gente abafa, de nos reconciliarmos. Nos reconciliarmos. A nossa consciência dói aqui, dói ali, daquelas coisas mal resolvidas com o outro, e a gente joga para baixo do tapete, mas ela fica pulsando, a gente não consegue ser feliz. Quando a gente entra no estágio de fragilidade, seja pela idade, seja pela doença, aquilo vem mais forte. E às vezes nós mesmo nos negamos a deixar, às vezes no leito de morte, nos negamos a permitir o desenlace, a largar aquele corpo, às vezes auxiliados pela espiritualidade, que era onde ela ia entrar, né, que movimenta para que as pessoas se reencontrem, aquele com que eu tenho algo mais resolvido, dê tempo dele chegar até o meu leito de morte, para que a gente possa cumprir essa orientação de Jesus, nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho. O que é estar a caminho? Caminhando junto. Aonde que nós estamos caminhando juntos? No renascimento na carne, na vida material. Então, isso que foi colocado aqui pela irmã, de que ela conhece pessoas que desencarnaram depois que receberam perdão. Sim, isso é plenamente... Porque quando você se reconcilia, não tem mais nada que te prenda para ficar a caminho com ele. Se solta. E aí você pode retornar, só que agora você vai retornar feliz e leve à pátria espiritual. Mas se você retorna sem o perdão, você retorna com a consciência pesada, retorna pesado e sofrido para a pátria espiritual. Vocês não imaginam a diferença que faz para um espírito o perdão antes do desencarne. E isso seria interessante porque a gente fizesse uma autoavaliação. Quais são essas perrengas que eu estou colocando para baixo do tapete da minha consciência? Eu estou esperando o quê? Envelhecer, adoecer? Por que não resolver isso agora? Por que não chamar o irmão, o colega de trabalho, aqueles vizinhos, e tentar resolver, tentar reaproximar, tentar conversar e desfazer essas conversas, às vezes essas besteiras que ficaram mal resolvidas, para que elas não se avolumem, não nos façam sofrer.